Bem-vindos de novo, este é o 24º vídeo sobre o C Sharp e a partir deste momento nós vamos então começar a conhecer melhor a forma de escrever código em C Sharp. E para isso nós vamos utilizar o evento click do botão executar, isto é, dentro do botão executar, quando fizermos um clique no executar, ele irá então executar um conjunto de comandos relacionados com a sintaxe da linguagem C Sharp. Para isso vamos fazer aqui um duplo clique. Como veem, estamos já então na parte do código e por uma questão de melhor leitura vamos afastar aqui este código, uma vez que desta forma, sempre que nós clicarmos aqui no botão executar, iremos só ver o código que vai ser inserido dentro deste bloco, e é aquilo que nos interessa de momento, é realmente ter aqui a leitura facilitada. Ora, não há uma forma exata ou uma forma mais correta de começar por falar na sintaxe do C Sharp. Não existe nenhuma fórmula mágica de começar a explicar a linguagem, mas é mais ou menos unânime que um dos pontos de partida é começar a explicar o que é o conceito de variável. O conceito de variável, e como devem calcular, para quem não tem conhecimentos de linguagem de programação, variável quer dizer valor que vai sendo alterado à medida que o programa está a ser executado. Existem diversos tipos de variáveis que nós iremos ver aqui em maior ou menor detalhe e que facilmente encontramos na internet referências ao que são essas variáveis. Neste caso, eu encontrei aqui esta tabela de referências que está muito bem construída, uma vez que está muito bem simplificada, onde é apresentado qual é o nome da variável, neste caso o tipo de variável, e quais são o tipo de dados que essa variável pode guardar em si. O conceito de variável é basicamente o seguinte, é como imaginarmos uma caixa, um caixote completamente vazio. E dentro desse caixote nós podemos colocar valores, ou neste caso um valor, não é? No entanto, esse caixote tem que ser criado de forma propositada para um determinado tipo de valor. Se esse caixote é para levar ou para guardar valores numéricos, então ele vai ter que ser criado informando o C Sharp de que vamos usar valores numéricos para essa variável. Existe também a possibilidade de usarmos outro tipo de valores, como por exemplo valores alfanuméricos, isto é, texto, ou texto misturado com algarismos, por exemplo. E nesse caso o caixote terá que ter já uma designação diferente. Podemos também ter depois tipos de variáveis mais avançadas, como é o caso, por exemplo, das variáveis da data e do tempo, e que lidam com anos e dias e meses, e com horas, segundos, minutos e por aí fora. E, portanto, nesta tabela está de forma bastante resumida os diferentes tipos de variáveis que nós vamos ver aqui com maior ou menor detalhe. E, por exemplo, vamos aqui pegar numa que é bastante utilizada, que é, por exemplo, o int. Este termo int provém da palavra integer, que quer dizer inteiro, e, portanto, estamos a falar de um valor numérico. E isto quer dizer que, se nós definirmos uma variável do tipo int, essa variável vai poder albergar dados que vão desde menos 2 qualquer coisa, até ao valor positivo que aqui está. E, portanto, quando nós definimos uma variável, temos que ter especial atenção ao tipo de valores que essa variável vai guardar. Para definir uma variável no C Sharp é extremamente simples. Nós começamos por definir qual é o tipo de variável, isto é, qual é o caixote. Por exemplo, vamos pegar no exemplo do int. Neste caso escrevemos int. E reparem que o próprio sistema de IntelliSense nos mostra aqui várias opções de valores inteiros. Neste caso, por defeito, normalmente usa-se o int que aqui está. E reparem que ele próprio detecta que este int é uma palavra interna do próprio programa e, portanto, ele coloca, neste caso, o texto azul. Depois damos um espaço e agora vamos ter que definir um nome para a variável. Isto é, um nome para o nosso caixote. E nós podemos definir, por exemplo, a palavra valor, como podemos atribuir um outro nome qualquer. Agora, existem algumas regras para a atribuição de valores, ou melhor, para a atribuição de nomes às variáveis.
Por exemplo, nós não podemos começar o nome da variável por algarismos. Isto não é permitido. Devemos começar sempre por um valor, ou neste caso por um caractere alfanumérico, neste caso uma letra, e vamos ficar agora por valor e já voltaremos depois noutro vídeo a discutir as questões relacionadas com a designação das variáveis. Depois de colocarmos então o nome da nossa variável, nós podemos simplesmente colocar o ponto e vírgula e temos a nossa variável pronta a receber valores. Vocês vão reparar que neste caso a palavra valor está sublinhada a verde. Isto porquê? Porque o programa detecta que, apesar da variável ter sido definida, ela não é utilizada, isto é, não tem utilização no resto do programa. E, portanto, ele vai-nos assinalando aqui e informando dizer que esta variável valor está declarada, mas nunca é usada. Uma das coisas que nós podemos fazer também é, assim que estamos a definir a variável, e isto é a definição de uma variável, nós podemos atribuir-lhe imediatamente um valor. E neste caso, para atribuir um valor, nós usamos o sinal de igual e podemos, por exemplo, atribuir o valor de 100. E fechamos com o ponto e vírgula. Neste caso, o que é que acontece? A variável, para além de ser criada, é enfiado dentro do seu caixote logo o valor 100. E assim se define uma variável, neste caso do tipo inteira. Se eu quiser ver o seu valor, por exemplo, no label, eu posso fazer o seguinte: label resultado.text é igual a valor. E neste caso o que é que vai acontecer? Nós queremos que esta propriedade texto do objeto label resultado apresente o valor que estiver contido na variável valor. Podem reparar que aqui há um erro. Porquê? Porque, por defeito, este objeto não está preparado para apresentar valores numéricos. Ele está preparado para apresentar valores de texto. Então, neste caso, nós vamos ter que usar aqui um método associado a isto, que é o toString. Depois iremos explicar melhor o que é que isto quer dizer, mas para todos os efeitos é aquilo que nós pretendemos ver agora, é realmente o valor da variável valor a ser apresentado no label. Vamos então executar, cá está, e quando carregarmos em executar, reparem o que vai acontecer, aparece o valor da variável.